de agora. A Câmara dos Deputados acaba de aprovar o regime de urgência para o projeto da nova regra fiscal do Brasil. Foram 367 votos a favor e 102 contra. Essa aprovação permite que o texto seja votado diretamente em plenário, sem precisar passar pelas comissões. Vamos ver o exato momento onde o presidente da Câmara, Arthur Lira, divulga o resultado da votação. Confira. Todos votaram no plenário, eu quero encerrar a votação. Presidente. Todos votaram. Está encerrada a votação. Vamos ver, presidente. Vamos faturar aí. Coração aqui. Opa! 367 sim, 102 não, uma abstenção, total 470. Está aprovado o requerimento de urgência. Parabenizo a todos que contribuíram e informo ao plenário que esse projeto voltará na terça ou quarta-feira da semana que vem, tempo necessário para continuarmos as tratativas para sempre o aperfeiçoamento do texto. Tá aí, na semana que vem o projeto volta ao plenário da Câmara dos Deputados. Agora foi aprovado essa tramitação mais rápida, mas o mérito vai ser apreciado ainda na próxima semana. Esse novo arcabouço, que foi enviado para o governo ao Congresso ainda no mês de abril, substitui o teto de gastos tão furado nos últimos anos, e a previsão é de um limite de gastos, mas de forma mais flexível, levando em conta o aumento da receita do governo, deixando de fora gastos com investimentos, saúde, educação, o próprio programa Bolsa Família, toda uma rede de pontos do governo que vão ser, claro, submetidas ao novo arcabouço fiscal, mas defendidas diante do que o governo vê como prioritário para as suas ações. Franci, depois de muita expectativa, o presidente Arthur Lira aprova, leva ao plenário, o plenário aprova o regime de urgência. Lembrando que da bancada do Piauí, os 10 deputados, só não votou o deputado Jadiel Alencar. Todos os outros votaram no regime de urgência e todos votaram a favor, que é um ponto interessante porque a nossa bancada do Piauí é majoritariamente da base do governo, são 8 deputados, mas tem 2 lá do Progressistas, e mesmo assim os 2 do Progressistas, Júlio Arcoverde e o deputado Átila Lira, também votaram a favor, o que é um pouco reflexo da votação total, que uniu a base do governo, uniu os partidos de esquerda, os partidos de centro também, e o Progressistas, que está na oposição. A adesão do PP, do União Brasil e do Republicanos foi realmente muito grande à aprovação desse regime de urgência, e hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive participou de uma reunião com 3 comissões na Câmara dos Deputados e já dava o termômetro do que seria a votação desse regime de urgência. Foi uma votação que foi até acima do esperado pela base aliada do presidente Lula. Se comentava nessa reunião de 340, 350 votos favoráveis ao regime de urgência, então foi uma margem até maior do que a base do presidente Lula esperava. Mas claro que há o entendimento, inclusive desses partidos de centro, especialmente do União Brasil, tem ministros na gestão Lula, mas não costuma ser tão fiel ao Lula assim nas votações, de que o arcabouço fiscal ele é essencial para que a economia do Brasil avance de fato. Então eles param um pouco de se preocupar apenas com a questão política, de tentar prejudicar a gestão Lula e pensar um pouco mais no brasileiro. E essa regra fiscal é essencial para destravar a economia brasileira. Sem a aprovação desse arcabouço, o país e a gestão do presidente Lula continua travada para adotar a sua política fiscal, unindo o equilíbrio atuarial, o equilíbrio financeiro, com os investimentos e também com os benefícios sociais que têm sido tão difundidos
por todos os aliados do presidente. A gente sabe, Marta, da importância desse novo arcabouço fiscal para o país, para garantir o controle da dívida pública e, a partir disso, o país ter condição de ter um planejamento mínimo, eficaz, que dê garantias ao mercado, dê garantia aos investidores, dê garantia aos seus credores. No entanto, quando chega para uma votação na Câmara, a gente sabe o que é que vale. O que vale, na verdade, é o jogo dentro da própria Câmara. E a gente viu o governo liberando recursos via emenda, a previsão de mais de 1 bi para ser liberado nos próximos dias, falando a língua que os deputados entendem bem, que é esse entendimento. Ainda assim, é esses trancos e barrancos. O governo está conseguindo formar esta base tão necessária para governar na Câmara dos Deputados, depois de uma votação importante como essa de hoje. Como é que você avalia? Ananias, eu acho que a votação de hoje, ela tem sim sua importância, mas eu acho que ela não é uma marca da governabilidade de Lula. Eu acho que ela não marca, não registra de certa forma. Acho que a votação anterior do marco do saneamento dava sim mais um norte do que essa, porque na verdade o interesse maior dessa pauta é de todos e não apenas da base governista. A gente sabe que o Brasil ele precisa de um ambiente econômico de maior estabilidade. E aqui eu chamo a atenção para a articulação, além da de Fernando Haddad, que a gente sabe que foi muito importante, ele ali sempre conversando com os deputados, enfim, para que seja aprovado, para que fosse aprovado esse projeto, além dessa articulação do ministro, também é importante que a gente chame a atenção a articulação de Arthur Lira, do presidente da Câmara. Se a gente for observar, como o Francis chamou aqui a atenção, para a quantidade de votos que a medida, que o pedido de urgência teve, 367, né? Se eu não me engano, uma quantidade quase necessária, aliás, superior, se eu não me engano, para aprovação até de PECs. Então, assim, eu acho que o recado maior foi de Lira para Lula, para o governo Lula. O que ele está querendo dizer? Olha, se você me der o poder, e o poder eu falo aqui, fazendo referência ao poder que ele tinha na gestão de Jair Bolsonaro, aqui toda a questão do remanejamento das emendas, que estava muito mais na mão dele do que na mão de Jair Bolsonaro, ele está dizendo, olha, se você me der esse poder novamente, que eu tinha antes, eu sou capaz de fazer com que os deputados, com que meus aliados aprovem projetos importantes, inclusive PECs. Então, eu acho que o recado foi mais ou menos esse. Eu tenho poder aqui e você vai precisar, sim, de mim. Então, eu sou indispensável aí também na sua articulação e, claro, para manter aí o poder que ele estava tendo na gestão anterior. O recado é cola em mim que comigo é sucesso. Dá certo, né? Osmando, agora sim, imaginar que ele vai ter o que tinha no governo Bolsonaro é impensável, porque não tem mais orçamento secreto e não é o perfil de Lula entregar o país ao Congresso Nacional, como a gente viu na gestão Bolsonaro, né? Ou seja, vai ter que ter uma negociação em alguns termos, claro, mas não como antes, Osmando. Eu vejo como uma vitória da racionalidade política. Acho que o Congresso entendeu, a Câmara entendeu, que o Brasil precisa dessa regra fiscal. A Câmara começa a entender também que o governo vem adotando medidas para controle de gastos e para o aumento de receita. É visível o esforço que o ministro Haddad tem feito, que é indo para a Justiça buscar recuperação de créditos fiscais que haviam sido retirados, por exemplo, com o ICMS. Então, há um entendimento da Câmara nesse sentido. Eu acho que o presidente Lula tem muita responsabilidade sobre isso, porque desde o diálogo que ele abriu com o presidente da Câmara da semana passada para cá, e dos recados que ele mandou, a própria reação negativa de alas do PT, de que eram contra as medidas tomadas pelo relator,
do projeto, de que não aceitava divisão do PT em relação a isso. Acho que concordo com a Marta que é também uma vitória pessoal do Arthur Lira, porque ele, desde o começo, ele tem dito da importância da aprovação, da votação desse projeto, e acho que extrapolou até aquilo que se esperava, porque favoravelmente votaram 22 deputados do PL, do partido do Bolsonaro. Então, isso mostra que esses 265 votos de vantagem representam uma vitória contundente, uma vitória folgada, diferentemente daquela votação de urgência para o projeto das fake news, que teve apenas 46 votos de vantagem. Neste projeto agora, são 265 votos de vantagem. Eu acho que na próxima semana, né, terça e quarta-feira, o plenário poderá votar, sim, e a gente acabar com essa novela e o Brasil voltar a respirar e a andar do ponto de vista econômico e social. Tá aí, olha, papéis importantes de Lula, de Lira. O França destacou também Fernando Haddad, que teve mais cedo na Câmara dos Deputados. E aí, Ari, eu separei um trecho dessa passagem de Haddad pela Câmara, quando ele explicou pontos da meta fiscal, da política econômica do governo em si. Quando o deputado Nicolas Ferreira interpela Fernando Haddad. Confira, preste atenção, veja, separamos o trecho. Se vocês pretendem repetir o que aconteceu no passado, sabe, de financiar países não somente ditatoriais, mas que também deram calote e continuam inadimplentes com o nosso país. Nunca foi feito empréstimo a país. Você faz empréstimo por projeto. Você tem um projeto, você financia uma empresa brasileira responsável por um projeto. E se essa empresa, porventura, se o país não pagou a empresa, você cobra o país, que é o que o Itamaraty está fazendo nesse momento, em relação a todos os débitos que possam haver em relação ao Brasil. E você precisa compreender, deputado, falo isso com muita sinceridade, sem nenhuma intenção de ofender. A Argentina é um parceiro importante do Brasil, ela é responsável por boa parte da compra de manufaturados do Brasil. Vários industriais brasileiros, são mais de 200 indústrias brasileiras que exportam para a Argentina. Então, zelar pela saúde financeira de um vizinho, pensando no interesse nacional, nos empregos que serão perdidos aqui, se houver um colapso de um país importante para nós, isso não significa fazer favor a ninguém. Olha, esse discurso requentado, né, da extrema-direita, não cola mais, né? Eu acho que isso já foi explicado, repisado, mas enfim, o showzinho do deputado mineiro Nicolas Ferreira é sempre um caso à parte. Eu queria chamar a atenção para essa votação expressiva para o governo, que eu acho que decorre dela um modelo de parceria do governo Lula com o Centrão. Você acha que aí é um start? Acho que é um start para uma parceria do Centrão com o governo Lula. Uma parceria equilibrada, uma parceria sem aquele toma lá da cá aviltante que a gente vê. Mas o governo Lula sinalizou que pretende liberar um lote extras de emendas de cerca de R$1 bilhão brevemente. Gente, faz parte do jogo político, é do jogo político. Isso mostra jogo de cintura do presidente, coisa, por exemplo, que a ex-presidente Dilma Rousseff não tinha. É bem diferente do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, o Congresso na reta final, era quem mandava de fato, né? O governo estava completamente tutelado. O governo Lula não. É uma negociação que decorre do jogo político mesmo. E ele tem essa habilidade. Eu acho que startou um modelo de parceria. Claro que ainda há pontos aí a considerar. Houve votos contrários, por exemplo, do de MDB, PSOL e Novo e PL juntos, contrariamente. O PSOL orientou a bancada a votar contra a urgência. PSOL, Novo e PL. Mas, assim, houve votos contrários, por exemplo,
de MDB, de PDT, que tem o Ministério da Previdência do Carlos Lupe, do PSD de dado. Aí compete ao ministro Alexandre Padilha fazer as correções. Sim. Dizer, peraí, vocês têm juntos aí o quê? 9 ministérios? E aí vocês votam num tema que é essencial para o futuro do governo, contrariamente, mas fora esses ajustes que podem e devem ser feitos, eu acho que essa votação, ela startou esse modelo de parceria. O governo Lula sabe que a governabilidade depende de compor com o Centrão, depende do bom relacionamento com o conterrâneo do nosso comentarista maior aqui, o José Osmando, que eu acho que tem mostrado nesse início de governo, não sei se o Osmando concorda comigo, uma postura equilibrada, Sim. uma postura de sensatez, de diálogo, respeitosa em relação ao executivo e vice-versa. Osmando, você fala já do Arthur Lira, mas esse episódio aí do Haddad com o Nicolas, eu lembrei, para mim, traduzindo, o Haddad diz assim, aqui não é o YouTube, aqui é a Câmara. Vamos botar a bola no chão, vamos falar as verdades. É verdade. O Arthur a gente sabe, conhece bem, ele, como tem uma expressão no Nordeste, que quando o cara é muito esperto, ele dá nó em pingo d'água, na verdade. Ele dá nó em pingo d'água, mas ele tem, na realidade, demonstrado uma coisa, que quer poder. A Marta está certíssima na análise dela, ele quer poder. E, para comandar uma Câmara tão plural e tão diferente, cheia de desigualdades, inclusive morais, né? É preciso ter muito jogo de cintura. E ele tem demonstrado que agrada os dois lados. Hoje mesmo ele mandou implantar, conseguiu a implantação da CPI do MST, que eu não sei o que é que eles vão apurar contra o MST, mas a relatoria da CPI ficou com o ex-ministro do Meio Ambiente, né? Que a gente sabe quem é a figura. Pois bem, mas eu acho que ele tem demonstrado que não será contrário à governabilidade, não será empecilho à governabilidade. E ele sabe muito bem o quanto essa regra fiscal é fundamental para que o país volte a crescer. Ele convive, ele conversa recebe diariamente, eu imagino que o presidente da Câmara, o quanto não conversa diariamente com empresários, ele sabe o quanto o empresariado nacional está sofrendo, porque está com dificuldade de produzir, está com dificuldade de acesso a crédito e só pode voltar a crescer se as regras ficarem claras, se o empresário souber que vai trabalhar, mas que as coisas serão claras, que os impostos que ele está pagando vão ficar conhecidos de forma decente, de forma transparente, do que aconteceu, diferentemente do que aconteceu até hoje. Então, eu acho que ele vai colaborar, na medida do possível, e tendo o presidente Lula, com a sabedoria política que tem, com a experiência que tem, e com o jogo de cintura, um cara que a vida toda nasceu para política e para conversar, para dialogar, eu acho que não vai ter muita possibilidade de fracasso. Se você falou em empresas, o próprio Arthur Lira é empresário. Ele tem, por exemplo, uma empresa de Ele é do ramo. eventos. Ele é do ramo, né? É do ramo. Não é, Franço? Muito bem, olha, a gente vai...